governo, senhor presidente, autorizou um aumento do preço dos remédios que eu não posso deixar passar despercebido aqui nesse plenário, mesmo com essa crise, de 12,5%. O governo autorizou um aumento do preço dos remédios ao consumidor final de 12,5%. Uma verdadeira benevolência com os laboratórios brasileiros. A inflação, o IPCA, no ano passado, foi de 10,67%. Nos últimos meses, se somar os últimos 12 meses corridos, nos últimos 12 meses, o IPCA mede 10,36%. E o governo, aproveitando que está todo mundo só olhando para essa crise, concede um aumento no preço dos remédios de 12,5%, maior do que a inflação no período. Isso é inaceitável, senhor presidente. O que o governo deveria fazer é o oposto, é retirar os impostos dos medicamentos para que a população possa comprar remédios por um preço mais acessível, mas nunca autorizar um aumento do preço dos remédios acima ainda da inflação do período. Isso é inaceitável. Países como Inglaterra, como o Canadá, como a Colômbia, não cobram impostos sobre medicamentos. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Se a vida real das pessoas, isso não é uma brincadeira. Ninguém compra remédio porque quer, a pessoa compra porque precisa. Se pegar a média mundial sobre a tributação sobre remédios, daqueles que cobram impostos sobre medicamentos, dá 6%. No Brasil, 35,7%. Isso é inaceitável. Aí está essa crise e as coisas vão passando e coloca isso no meio e ninguém comenta, ninguém discute. Uma coisa grave como essa. Ou seja, mais caro ainda ficaram os medicamentos nesse país. Outra disparidade, medicamentos de uso humano tem uma tributação no Brasil de 35,7%. Medicamento de uso veterinário para animais, 14,3%. Não dá para aceitar isso. Colocar mais um dado, eu fiz um requerimento formal de informações ao Ministério da Fazenda, solicitando um impacto orçamentário e financeiro dessa medida no orçamento da União. A resposta formal do Ministério da Fazenda, 5 bilhões por ano, ou seja, 0,2% do orçamento. Pois, pasmem, a renúncia fiscal dada pelo governo para as montadoras de automóveis, para que as pessoas no governo passado pudessem comprar automóveis por um preço mais barato, custou 20 bi. Então, 20 bi para automóveis, pode. 5 bi para as pessoas comprarem medicamentos por um preço mais acessível, não pode. Isso é inaceitável. A minha pergunta é a seguinte, é justo ou não, independente do partido que os senadores aqui pertençam, é justo ou não tributar remédios? O correto seria o governo distribuir remédios gratuitamente para toda a população. Mas na impossibilidade disso, o mínimo que o governo deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Eu apresentei nessa casa, na minha primeira semana como senador aqui, a proposta de emenda à Constituição 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. Em 2011, já tinha apresentado, no início do meu mandato como deputado federal. Depois, no final de 2011, no segundo semestre, uma PEC foi protocolada aqui nessa casa. Depois, em 2013, um outro projeto foi protocolado, um pouco diferente, na Câmara. Mas, enfim, está tramitando nessa casa uma proposta minha. Está lá, a PEC 2 de 2015, que deveria ser analisada por esse plenário para saber a opinião dos senadores. É correto a tributação sobre remédios no Brasil? Ou não é? Ou é justo que a população pague um preço mais acessível quando precisa comprar um remédio? O senador Cristóvão deseja Eu só pediria, porque é uma comunicação inadiável, não tem como. Ontem nós ficamos sem fazer a ordem do dia,
por um discurso com vários à parte. Eu pediria a compreensão dos colegas. Eu preciso que o senador conclua para iniciar imediatamente a ordem do dia. O regimento não permite em comunicação inadiável. Nós tivemos apenas 6 oradores em 3 horas de sessão. Eu compreendo o momento que estamos vivendo, temos sido compreensivos, mas nós precisamos trabalhar a ordem do dia, que não pode ser levado a efeito ontem. Eu peço a compreensão dos colegas que querem a parte. Ao longo da ordem do dia, eu dou pela ordem e os colegas podem se pronunciar. Pediria a Vossa Excelência essa compreensão para colaborar com o andamento dos trabalhos. De minha parte, não tem problema nenhum. Tem 3 senadores só pedindo, mas de minha parte não tem problema nenhum, inclusive porque o regimento ele não permite a parte para comunicação inadiável. Mas só quero lembrar ao presidente que, na tarde de ontem, foi permitido a parte nas comunicações inadiáveis. Mas não tem de minha parte não tem problema. Senador, eu sigo o regimento. O meu pedido de à parte é porque o assunto é técnico em relação a remédios e está exatamente inserido no que Vossa Excelência está falando. Não, de minha parte não teria problema nenhum, mas a mesa tem que... Tanto é que eu estou assumindo o que nós estamos fazendo. O problema é que eu preciso começar a ordem do dia, tem vários colegas, as matérias que nós não votamos ontem, ficou um orador na tribuna durante 4 horas, aí eu pediria só que Vossa Excelência concluísse para que iniciássemos a ordem do dia. Senhor presidente, então eu não posso deixar passar despercebido que o governo federal aumentou em 12,5% o preço dos medicamentos no Brasil, dando um aumento maior ainda do que a inflação do período. O IPCA no ano passado foi 10,67%, o IPCA dos últimos 12 meses, 10,36%. Eu, infelizmente, não vejo isso ser votado pelos plenários. Apresentei no início do meu mandato como deputado federal um projeto na Câmara dos Deputados que proibia a tributação sobre remédios no Brasil. Não vi ser votado lá nos últimos 4 anos. Depois, apresentei aqui uma PEC na minha primeira semana como senador, que está tramitando aqui nessa casa. Eu gostaria de ver isso ser apreciado, porque eu não posso aceitar que seja correto, que seja justo. E é esse questionamento que eu queria deixar. É justo tributar remédios? Algo que a pessoa compra, não porque quer, mas porque precisa? É esse questionamento que eu queria deixar aqui, até porque essa casa, ela existe para fazer leis para a população e defender o que é justo. Então é isso que eu queria perguntar. É justo se tributar remédios no Brasil? O correto seria o governo distribuir gratuitamente para toda a população, mas na impossibilidade disso, o mínimo que o governo deveria fazer é não tributar remédio para o consumidor brasileiro, para o cidadão brasileiro, quando ele precisa comprar um remédio e que ele compra não porque quer, mas porque precisa. Muito bem, senador. Obrigado.